Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje vamos falar de um assunto um pouco, não sei se é um pouco delicado, ou é simples. Falar sobre a questão de militância política, né? Recentemente teve aí a denúncia do Bolsonaro, né? Algumas notícias acontecendo. E a saída do Felipe Neto do debate político, né? Aí eu parei pra pensar e resolvi escrever não, né? Fazer um vídeo sobre, né? O que acontece, cara? É complicado pensar que eu sou uma pessoa que eu vou fazer 40 anos, né? Eu participo de debate político talvez desde os 10 anos de idade, né? Na minha época, talvez até hoje, né? Até na minha época também era algo quase impossível ali nessa idade, né? Pensar em política, né? As pessoas. Hoje, na época que eu vivia, né? Que as pessoas pensavam mais em implicar, em, sei lá. Mas sempre gostei de falar de política, né? Então, com o tempo passei a estudar mais, a me aperfeiçoar mais. Só que quando eu penso em pensamento político, ele é muito diferente do que a gente vê hoje. Eu até via na época, né? Por eu ser pouca gente sabe, mas eu sou muito mais próximo à linha da sociodemocracia europeia, né? Então eu me considero uma pessoa sociodemocrata, né? Então, de uma certa forma, o pensamento sociodemocrata que eu tenho hoje, ele é um pensamento que toma porrada nos dois lados, né? Da esquerda eu sou de direita e da direita eu sou de esquerda. Então, assim, é complicado quando você tenta entrar num debate porque numa situação hoje que você tem político de estimação, então, assim, se você fala alguma coisa que não seja o pensamento ideológico da pessoa que você está conversando, essa pessoa ela vai te colocar numa caixinha, né? Por muito tempo, nos últimos anos, eu participava de um projeto, pô, por isso eu sou uma pessoa nessa linha, né, social-democrata, um cara que admira muito o Brizola, o João Goulart, então as pessoas já falam que eu sou lulista, que eu voto no PT. Cara, eu nunca votei no PT, nunca votei no PT. As únicas vezes que eu votei no PT foi no segundo turno, e só isso. Eu acho que eu nunca, desde quando eu comecei, desde quando eu me dei por gente, eu nunca votei em nenhum candidato do PT no primeiro turno, seja para prefeito, para governador, para presidente, e nem para senado ou para deputado. Acho que eu nunca votei em nenhum candidato do PT. E também nunca votei em candidato de direita, ou sei lá, PSDB, enfim. E hoje, meio que a galera se coloca nessa caixinha, né? Então é complicado você participar de um debate político nessa linha que eu tenho, né? Porque a galera te xinga, a galera te chama de jumento, te chama de burro, a galera quer ser mais inteligente que você, sendo que eu tenho uma linha de pensamento que, cara, ninguém é mais inteligente que ninguém, cara. Ninguém é mais inteligente, ninguém é mais burro. A gente tem opiniões divergentes, a gente tem visões de mundos diferentes e diferente. E eu acho que a diversidade que faz o debate político ficar ser mais amplo, a gente pensar numa cidade que seja melhor, juntando esses pensamentos diferentes. Eu acredito que se eu tenho um pensamento diferente de uma certa coisa e a pessoa que tiver um pensamento diferente ao meu falar, pô, tá errado, a gente pode fazer esse caminho, a gente pode unir ideias para melhorar uma cidade, para melhorar um bairro, né? Só que infelizmente o cara vai falar assim, não, tá errado, isso é impossível fazer porque não tem como, não tem como, não tem como. E a gente vê hoje como é que eu convivo na nossa cidade, né? Como é que eu convivo do bairro que a gente vive e do país que a gente vive, né? O Brasil, pô, desde a sua regulamentação, falou em muitas questões. A própria ditadura, né? Eu tenho lido bastante sobre algumas questões, né? Quando você pensa Brasil na década de 60, na década de 50, naquele período ali do desenvolvimentismo, do país desenvolvimentista, das estatais, da Petrobras, né? De tudo, e pensar no Brasil ditadura. Né? Eu não estou nem falando dessa questão
perseguição política, de censura, dessas coisas, falando essa questão de desenvolvimento, onde, assim, pouco se fala sobre a questão dos mais pobres dentro da ditadura, né? O próprio Jones Manuel, ao falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, ele falou sobre a questão da empregada ali no filme, que pouco se falou dela e pouco se explora essa questão da comunidade, das favelas, em relação da própria ditadura. Eu já vi pessoas que são de origem pobre falando que quando falava em ditadura, quando fala em ditadura, fala, não quero não, sofri demais. Então, assim, são coisas que não são debatidas. E hoje é a mesma coisa, né? Parece que a pessoa de classe média baixa, o pobre, ele é varrido no debate político, né? Porque ele é importante a cada 2 anos, porque sem o voto dele, essas pessoas não são eleitas, e é excluído ao mesmo tempo, né? Essa direita, por exemplo, ela sabe conversar com o pobre, mas ela não tem um projeto para o pobre, né? Ela não tem um projeto. Ela sabe que a pessoa de comunidade quer empreender, não quer ser CLT, pelos diversos problemas da CLT, que o problema não é a CLT, mas conforme são outras questões, que eu devo falar isso em breve. Então, assim, aí a direita fala, vamos empreender, mas não tem um plano ideal para empreender. A esquerda chama essa galera de pobre de direita, de burro, porque não sabe votar. Então, assim, isso eu falo, é um debate quando em questão de preconceito, em questão de saber falar. Imagina quando a gente está num debate de nível acadêmico parecido, de nível de pensamento parecido, quando você fala que discorda, que você é um fascista, você é um comunista, você faz o L, você votou no Bolsonaro, e às vezes a gente quer debater questões de cidade. Questão de cidade. As cidades, elas têm diversos problemas. A gente está entrando numa era que o nosso voto nas próximas eleições vai afetar de verdade a realidade das nossas cidades. Ainda mais que a gente está falando de desemprego, de pejotização, de informalidade. E eu não vejo no debate político falar sobre esses assuntos visando o futuro. É muita coisa falando agora, o ontem, faz isso, faz aquilo, mas eu não vejo nenhum pensamento político, ideológico voltado para o futuro. A gente está falando, por exemplo, de CLT, de 6x1, de pejotização, mas a gente não está falando de automatização, de profissões do futuro, como profissões que vão deixar de existir, de desemprego, de renda básica. Quando a gente fala em segurança, a gente não consegue trazer segurança mais para algo mais tecnológico. Esses dias eu estava vendo um debate não, né? Até esqueci a palavra, uma palestra, e o cara falando sobre internet das coisas, sobre cidades inteligentes, e o cara falando que, mano, é burrice ainda ter invasão, operação policial nas favelas. Então, assim, a gente não consegue debater, coisas que vão afetar a vida da gente no dia a dia. No dia a dia, a gente quer debater a mesma coisa, identitarismo, cultura woke, a questão o direito de ser mãe ou não. Eu não posso falar essa palavra para o YouTube não cortar o meu vídeo. Imposto das igrejas, semipresidencialismo, redução de idade para ser senador e presidente. É isso que a gente está debatendo. A gente não está debatendo, não tá debatendo o futuro. A gente não está debatendo a profissão. A gente sabe que a pesquisa do IBGE ela é maquiada, o método dela é contraditório. Então, assim, a gente não está em pleno emprego. Então, assim, a gente precisa levar o debate político a sério. A gente precisa levar o debate político pensando em cidade, pensando em sociedade. Se a gente pensar
em debate político, nessa questão de ser eu ser melhor que você ou você ser melhor do que eu, a gente vai, a gente vai se prejudicar no futuro. Vai se prejudicar no futuro. Então, assim, a gente precisa pensar que o debate político precisa ser algo sério e precisa ser algo de unidade, de coletividade. Não é eu contra você e você contra mim. Porque a gente precisa pensar que, mano, o mundo tá pra acabar. E não é exagero de dizer isso, não, mano. A gente tá em onda de calor, tempestade, quando é frio, é frio extremo. Tem a questão climática também, que ninguém tá falando. A mídia tá falando de calor como se fosse, como posso dizer, tá romantizando o calor, que não que o verão seja um problema, o verão é bom demais, falando sobre, tirando foto de praia. Mano, se você for olhar onde você mora, ande, sei lá, 100 metros, 1 quilômetro, vá de rua em rua, ainda mais se você mora em comunidade ou em Coab, assim onde eu moro. Vai em rua, vê quantas ruas estão arborizadas. Quantas ruas estão arborizadas. Faça as praças que não existem, que podiam ter algum tipo de atividade, porque elas não existem. Então, assim, pense nessa questão. A gente precisa debater o político com coisa séria e não com idiotice como estamos vendo hoje. Entendeu? É isso, rapaziada. Até a próxima. Espero que essa reflexão possa valer de alguma coisa. E até o próximo vídeo.